Fala, aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula. E hoje vamos falar sobre Guerra Fria. Guerra Fria, professor? Sim, mas a Guerra Fria acabou em 1991, 1989, com a queda do Muro de Berlim. Sim, mas o conflito da Rússia com a Ucrânia nos remete, sim, aos tempos da Guerra Fria. Vejamos então, acompanhe comigo a nossa aula de hoje, o que foi a Guerra Fria. Bom, pois bem, os bombardeios nucleares da cidade de Hiroshima e Nagasaki, seguidos de rendição japonesa, marcaram então o final da Segunda Guerra Mundial. Até aí tudo bem, 1939 a 1945, beleza? Bom, esse conflito ele se estendeu por cerca de 6 anos, e foi ali encerrado apenas em 45, quando os países envolvidos no confronto, então, assinaram ali então um documento declarando, os aliados como vencedores e os países do eixo renderam-se. No entanto, meu caro aluno, nesse contexto, um novo e intenso conflito internacional começava, a se desenhar. Ao contrário dos conflitos anteriores, ou seja, esses confrontos bélicos, a Guerra Fria ela envolveria questões políticas, ideológicas e diversas nações ao redor do mundo. Dessa vez, apenas duas grandes nações ou duas grandes potências políticos econômicas antagônicas, ou seja, interesses diferentes, se enfrentariam: o socialismo soviético e o capitalismo norte-americano. Então, nessa aula de hoje, nós vamos relembrar o que significou a Guerra Fria e quais foram os seus principais acontecimentos no período. Bom, o que foi a Guerra Fria de fato? Eis a pergunta aí. Bom, a Guerra Fria ela foi o conflito em que duas grandes potências emergentes após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, travaram então aí uma busca da superioridade mundial. Ou seja, o termo Guerra Fria ele foi cunhado pelo assessor presidencial norte-americano Bernard Baruch, em 1947. Ou seja, na ocasião, este funcionário do governo se referiu à crescente rivalidade, entre os dois países que nutriu aí ideais diferentes. Tudo bem até aqui? Bom, a opção pelo uso da palavra fria remete a características particulares desse confronto Estados Unidos e Rússia, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, não se enfrentaram com armas de fato ali, ou seja, a Guerra Fria envolveu embates econômicos, políticos e sociais, e principalmente ideológico. O que significa isso? Dividindo então o mundo em grandes blocos, dividindo o mundo em grandes blocos, sob a influência de ambas as nações. Tá entendendo até aqui? Ou seja, a gente vai ver as características dessa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, a corrida armamentista, Então, entre as principais características que nós podemos comentar aqui nesta aula de hoje o armamento, ou seja, a maneira como o conflito ele desencadeou uma corrida armamentista, ou seja, o processo que se estendeu por mais de 40 anos, com ideais e pensamentos políticos completamente diferentes, antagônicos. Estados Unidos, União Soviética colocaram então o mundo sempre em alerta. Afinal, ambas as nações passaram a investir de maneiras significativas em estudos e produção de armamentos bélicos superpoderosos, além de armas com capacidade nuclear. Vale lembrar que a Rússia hoje ainda tem mais de 5.000 ogivas nucleares, 6.000 ogivas nucleares, enquanto que os Estados Unidos gira em torno de 5.000 e poucas ogivas nucleares, capaz de destruir o mundo 11 vezes. Isso mesmo, 11 vezes. Aí você tem a corrida espacial. Bom, na tentativa de demonstrar aí a supremacia ou a sua supremacia, Essa supremacia, palavrinha difícil, supremacia tecnológica, ou até que enfim, supremacia tecnológica, os países, também se envolveram na corrida espacial, e passaram então a disputar aí títulos envolvendo grandes descobertas e feitos no campo científico. A União Soviética
ganhou destaque em 1961, quando o cosmonauta, né, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a viajar para o espaço, né, a bordo da Vostok 1. Né? Em resposta, os Estados Unidos continuaram ali investindo em pesquisa, né? Investindo em pesquisas espaciais. E em 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong, né, foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então essa corrida muito brava, né? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Eis aí que surgem então os acordos internacionais, ou seja, a Guerra Fria, ela vai despertar esse conflito constante e incansável entre as duas potências com importante representação para o cenário econômico mundial. Os Estados Unidos, né, buscavam então aumentar a sua influência capitalista e, para alcançar seus objetivos, optaram por acordos e também alianças com nações consideradas aliadas. E o primeiro movimento norte-americano foi justamente a criação da doutrina Truman, ou seja, uma série de diretrizes que foram ali estabelecidas pelo presidente Harry Truman, né, com o objetivo de quê? Proporcionar intervenções nas áreas que poderiam estar sob possível influência comunista. Pouco depois, né, em 47, o Plano Marshall. Depois você vai ter aqui uma aula no canal a respeito somente sobre o Plano Marshall. A aula está pronta, eu vou postar aqui para vocês assistirem. Né? Ou seja, aprofundou tais ideais e passou a oferecer auxílio econômico para que os países aliados e demais nações europeias, né, pudessem então se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. Já no ano de 49, o que acontece? A União Soviética, então, decide reagir e cria o Conselho de Assistência Mútua, conhecido também como Comecon, ou seja, pensando em alternativas para frear a influência do Plano Marshall sobre as nações socialistas. Vale lembrar que a Ucrânia, né, a invasão da Ucrânia agora pela Rússia, foi justamente para frear, né, o avanço da OTAN em países do leste europeu. Então, os soviéticos, né, optaram por um projeto de apoio às relações econômicas entre os países do leste europeu e ainda com o objetivo de diminuir a influência, né, das nações socialistas. Os Estados Unidos, né, dão mais então um passo e ao lado de países como, por exemplo, Canadá, Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Itália, assinam o Tratado do Atlântico Norte, criando então assim a organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN. Qual o propósito da criação da OTAN? É justamente uma força militar conjunta para evitar o avanço dos ideais socialistas. Essa foi a ideia, tá? Proteger os países europeus do avanço da União Soviética. E em resposta, a União Soviética cria o que? O Pacto de Varsóvia, ou seja, uma organização que envolvia aí os países comunistas, né, com o mesmo propósito e garantia, ou seja, a ajuda militar mútua para todas as nações ligadas a Berlim, Berlim Oriental, lembre-se disso. E os conflitos armados? Apesar de a Guerra Fria ser marcada, né, pela ausência de um conflito armado entre ambas as potências, Estados Unidos e a União Soviética, né, se envolveram em outras guerras locais ao redor do mundo. Ambas nunca se enfrentaram, porém, né, acabaram sempre ali envolvendo em outros países, como por exemplo, a Guerra do Vietnã, né, de 1959 a 75, está entre os conflitos mais marcantes do período, sobretudo pela participação direta dos soldados americanos, né, e soviéticos. Os soldados norte-vietnamitas, os Vietcongs, que lutaram, né, ao lado do exército soviético, né, tinham ali um extremo conhecimento sobre o território do país, o que causou grandes problemas para os norte-americanos, né, que lutaram na ocasião e gerou aí números expressivos de mortes. Esse é considerado o primeiro conflito em que os Estados Unidos foram derrotados e forçados a deixar o território, o qual tornou-se socialista. Eis aí um trauma que os americanos jamais vão esquecer. Todos os filmes que vocês assistirem sobre a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos sairá vencedor. Mas, na verdade, ele perdeu esta guerra, porque os soldados Vietcongs ao lado dos soviéticos conheciam muito bem o território a qual os Estados Unidos meteu o bedelho.
Aí surge o que? Em 1953, a Guerra da Coreia também foi um outro conflito significativo. Né? Os soviéticos ficaram do lado da Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos defenderam a Coreia do Sul. Ou seja, essa guerra foi desencadeada pela pressão para que o território coreano adotasse o socialismo com ideologia política. Então, devido aos espaços ideológicos, né, os espaços políticos e ideológicos, a guerra foi encerrada com a decisão de dividir a Coreia em duas partes, ou seja, seguindo o paralelo 38. O norte ficou sob a influência soviética e o sul sob a influência norte-americana. Eis aí, então, a Guerra da Coreia, que na época o governo soviético era Nikita Khrushchev, que em 1954 vai doar a Crimeia para a Ucrânia. Crimeia que em 2014 voltou a fazer parte do território russo. Olha só as ideias. Bom, caças às bruxas, também chamado de marcatismo, ou seja, a caça às bruxas foi uma perseguição do governo norte-americano aos socialistas ou simpatizantes desse ideal no país do norte. Bom, para muitos essa atitude ela foi considerada perigosa e dava aí sinal possível de transformação da Guerra Fria em um conflito armado. Beleza? Bom, a crise dos mísseis de 16 a 28 de outubro durou apenas aí 12 dias. Você tem aí em 62, quando os Estados Unidos e a União Soviética fugiram do conflito armado direto, mas as duas potências então acabaram aí enfrentando uma enorme pressão no episódio que ficou conhecido como crise dos mísseis. No caso, ou seja, na ocasião, lembrando a vocês, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba. Só lembrando que a distância de Cuba para o território americano é em torno de 150 quilômetros, ali justamente Miami. Então, esse território é extremamente próximo ao solo americano e com ampla possibilidade de um ataque fácil ao país. Então, depois de uma negociação tensa, os Estados Unidos se comprometeram a não invadir Cuba, agora comandada por Raul Castro, irmão de Fidel, desde que os mísseis soviéticos fossem retirados de lá. E aí você tem a Cortina de Ferro e o Muro de Berlim. Vamos lembrar que a Alemanha foi dividida em duas, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Beleza? Bom, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E aí você tem em 1946 o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, usou o termo cortina de ferro pela primeira vez na história. Ou seja, segundo o ministro britânico, essa barreira imaginária separaria a Europa com ideais capitalistas nos países europeus que seguiam as ideologias socialistas. Essa frase, cortina de ferro, foi dita numa visita do Winston Churchill aos Estados Unidos. E lá ele fez um discurso sobre esta cortina de ferro. Então é daí desse discurso que vai surgir posteriormente o Plano Marshall, que eu citei logo no início e que eu já tenho um vídeo pronto aqui, uma videoaula para colocar aqui no canal. Bom, o Muro de Berlim, construído em agosto de 61, ele vai materializar as ideias de Churchill, comandado pelo governo soviético. O muro impediu que a circulação da população entre Berlim Oriental, socialista, e Berlim Ocidental, de caráter capitalista. E a construção logo foi considerada um dos maiores símbolos da Guerra Fria e para muitos historiadores, a queda do muro em 9 de novembro de 1989 é apontada como o símbolo do encerramento desse conflito ideológico. Não esqueça essa data, 9 de novembro de 89, quando então o muro começa a cair, transmitido pelas televisões do mundo afora naquele período. Bom, ao longo da década de 1980, as tensões entre Estados Unidos e a União Soviética começaram então a diminuir gradualmente. Entre 85 e 91, vai aparecer um sujeito chamado Mikhail Gorbachev, que vai tomar a decisão, a iniciativa de democratizar a União Soviética. Até o ano de 91, ela fragmentava, ou ela estava fragmentada em várias repúblicas independentes e marca então aí o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um dos maiores conflitos, meu caro aluno, internacionais e também um dos embates mais longos entre as potências mundiais, americanos e soviéticos. Então, aí você tem essas questões que
a gente pode ver, pensar, né, e fazer aí uma reflexão sobre, né, essa guerra que nunca foi de embate, mas sim uma guerra ideológica. Então, esta é a aula de hoje. E para você entender um pouco mais, você pode pesquisar em outros lugares para entender ainda mais e melhor esse conflito, né, que acontece agora com a União Soviética invadindo, a Rússia, perdão, invadindo ali a Ucrânia. E relembra então aí o que foi a Guerra Fria, para você entender o que acontece hoje na Ucrânia. É isso. Se você curte história, né, e está procurando uma ajudinhazinha, não deixe de assinar o canal, inscreva-se aqui no canal, porque você vai ter sempre um bom conteúdo de história, geografia e sociologia. Eu sou o professor Oswaldo e fico por aqui e vejo você na próxima aula. Tchau!